Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. É próprio do ser humano recordar acontecimentos passados, especialmente quando são mais marcantes. Para provar isso, basta pensar no sucesso que teve as máquinas fotográficas, as câmeras de filmar, como hoje em dia, o pessoal fotografa tantas coisas e posta no Facebook, no Instagram, como faz filmagens dos diversos lugares para onde vão. Por quê? Porque dessa forma podem reviver esses acontecimentos passados, também mostrar para os outros. É um modo de guardar os momentos alegres da nossa vida. Por isso se costuma dizer: recordar é viver. Tem algo de muito verdadeiro nisso, especialmente se nós utilizamos essa expressão, essa afirmação, para falar da nossa fé. Recordar da Semana Santa não é só uma recordação de um acontecimento passado, não é só lembrar desses dias em que Jesus foi morto e ressuscitou. É algo muito mais profundo. Quer dizer, é reviver, é fazer presente, é tornar atual aqueles acontecimentos ocorridos há 2000 anos atrás em Israel. E é o que nós vamos procurar fazer a partir do próximo domingo, ao longo dessa Semana Santa. Vamos viver com Cristo essa semana. Esse deve ser o desejo de um católico. Estar com Nosso Senhor ao longo desses dias. Mas para isso é preciso entender bem o que aconteceu na Semana Santa. Em concreto, por que Jesus, tendo feito só o bem, só transmitido palavra de Deus para os outros, só realizado milagres, curado os doentes, amado a todas as pessoas, por que Jesus foi crucificado? Por que o mataram? É uma primeira pergunta que precisamos tentar responder, caso contrário, vai ser difícil celebrar a Semana Santa, entender o significado desse acontecimento. Tem uma historinha que eu escutei quando eu estava em Roma, estudando lá. Tinha ocorrido uma ordenação sacerdotal de pessoas do Opus Dei, numerários que tinham, naquele dia, recebido a ordenação como padres, se tornado sacerdotes. E depois houve um encontro do prelado do Opus Dei, que na época era Dom Javier Echevarria, o bispo prelado da obra, com as famílias que tinham ido a Roma, os pais, os irmãos, parentes, amigos. Era muita gente, tinha sido uma ordenação de bastantes homens da obra, e uma senhora pegou o microfone, era uma argentina, o seu neto tinha sido ordenado naquela cerimônia daquela manhã, e ela perguntou para o padre na obra, o sucessor de São José Maria. A obra é uma família, e quem está à frente, quem governa a obra, nós chamamos de pai. Padre no sentido espanhol, que significa pai. O padre, que é o pai dessa família sobrenatural do Opus Dei, que tem muitos filhos e filhas ao redor do mundo.
Então ela se dirigiu para ele: Padre, queria te contar uma história. E disse o seguinte: eu fui um tempo atrás na igreja, levei a minha neta de 7 anos. Enquanto eu estava rezando, ela ficou caminhando, ficou vendo as imagens, e num certo momento ela se aproxima de mim e me faz uma pergunta: Vó, quem matou Jesus? Provavelmente ela viu um crucifixo e ficou pensativa, né, por que mataram Jesus Cristo? A avó, que estava lá concentrada nas suas orações e não sabia se a criança tinha condições de entender o sentido profundo da morte de Cristo na cruz, ela deu uma resposta básica, simples, dizendo: quem matou ele foram os soldados de Pôncio Pilatos. A menina escutou, mas como toda criança, quis saber por quê. Por que os soldados mataram Jesus? E aí a avó já se sentiu na necessidade de explicar melhor. E disse para a neta: eu não sei se você vai me entender, mas Jesus morreu pelos meus pecados e pelos pecados de todos os homens, de todas as pessoas. A menina fez uma cara de susto, mas ficou satisfeita, não perguntou mais nada. A avó terminou suas orações e voltaram para casa. Quando ela chegou em casa, a menina vai correndo procurar o pai. Quando encontra o seu pai, diz para ele: pai, a avó é uma assassina. A avó matou Jesus. Ela tinha levado ao pé da letra, né, aquilo que a sua avó tinha contado. E o padre, né, o prelado, ao escutar essa história, gostou e disse assim: olha, nós temos que aprender com essa menina, porque ela entendeu exatamente por que Jesus morreu na cruz, né, que nós somos assassinos, todos nós somos assassinos, todos nós somos culpados pela morte de Cristo na cruz. Então esse é o sentido da paixão e morte de Nosso Senhor. Jesus morre pelos nossos pecados, ele morre assume a nossa culpa, né, e morre no nosso lugar, porque nós que éramos pecadores, nós que somos culpados, né, pela morte de Jesus. E por isso São José Maria, no livro Caminho, escreveu assim: se um homem tivesse morrido para me livrar da morte, morreu Deus e fico indiferente. Realmente, se alguém desse a vida no nosso lugar, até nesses tempos de pandemia, eu escutei uma história muito impressionante de um padre na Itália, que estava internado junto com outras pessoas com o corona, e ele precisava do respirador, só que tinha outras pessoas e não tinha respirador para todos. Ele era o mais velho e disse: olha, deixa uma pessoa mais nova usar. E cedeu o respirador para uma pessoa jovem e ele morreu. Morreu por aquela pessoa. Foi isso que Jesus fez. Morreu por nós. Deu a vida para nos salvar. E por isso São José Maria nos pergunta: como que eu posso ficar indiferente pensando que Cristo morreu por mim? Não é razoável, é preciso saber agradecer, saber corresponder a este amor. E é o que nós podemos fazer ao longo da Semana Santa, vivendo bem, né, essas cerimônias, esses dias. E para isso eu queria brevemente explicar para você quais são as principais celebrações desses próximos dias. A primeira ocorre no domingo de Ramos. O próximo domingo nós vamos reviver o momento em que Jesus entra em Jerusalém, montado num burrinho, e ele é recebido pela multidão que estava lá, reunida por causa da festa da Páscoa, e o aclamam como rei, e colocam no chão mantos, e pegam ramos de árvores e balançam, né, recebendo Jesus com festa, com alegria, com entusiasmo, como Salvador. Só que essa alegria daquele dia, do domingo de Ramos, durou pouco. Porque
esse mesmo povo que aclamou Jesus como rei, dias depois gritou: crucifica-o, crucifica-o. Isso é, não foram fiéis, né? Acabaram, né, se deixando levar pelos chefes dos judeus que tinham inveja de Cristo, que queriam a morte de Jesus e que fizeram a cabeça do povo para que também pedissem pela morte de Nosso Senhor. Então é um primeiro ensinamento. Nós devemos ser fiéis a Cristo sempre, ainda que as pessoas não acreditem em Deus, ainda que as pessoas não rezem, não participem da missa. Nós sim queremos ser fiéis, queremos amar Jesus e agradecer por tudo aquilo que Ele fez por nós. Depois, um outro dia importante da Semana Santa é a quinta-feira. Porque nessa noite, na noite da quinta-feira santa, Jesus Cristo celebrou a Eucaristia, instituiu a Eucaristia, se entregou como alimento aos seus discípulos na hóstia santa. Então é um dia muito, muito especial. Antes da celebração, Jesus lavou os pés dos apóstolos. Todos nós já vimos, né, ou participamos, né, outros anos. Nesse ano não poderemos, né, vocês não vão poder ir à igreja, mas é o dia do lava-pés, que Jesus lavou os pés dos seus 12 apóstolos, em sinal de humildade, prestando um serviço que era necessário, porque andavam de sandálias na terra e nas celebrações importantes havia o costume de lavar os pés antes da refeição. Só que era um trabalho dos escravos. E Jesus, sendo mestre e senhor, se ajoelha diante dos discípulos e lava os seus pés, para nos dar exemplo, para nos ensinar que também nós devemos servir os outros. É outro ensinamento da Semana Santa. Poxa, eu vou procurar ajudar na minha casa os meus pais, os meus irmãos, eu vou me preocupar com os outros, não vou ser egoísta, porque eu quero imitar Jesus. E depois, nesse momento que Jesus institui a Eucaristia, ele se entrega como alimento aos apóstolos. Algo que depois ele deixou o poder para os padres, né, de celebrar a missa, né, renovando as suas palavras, né? Isto é o meu corpo que é entregue por vós, este é o cálice do meu sangue que será derramado em remissão dos pecados. Vocês também não vão poder participar na Santa Missa nesses dias, mas com o coração sim, com o coração você pode adorar Jesus, né, Cristo que está aqui no sacrário, né, que permaneceu conosco na Eucaristia. Você pode fazer uma comunhão espiritual, manifestar o desejo de receber Jesus, né, ainda que você não possa recebê-lo no sacramento, na hóstia, mas você pode recebê-lo no coração, dizendo, por exemplo, aquelas palavras que São José Maria aprendeu quando se preparava para a primeira comunhão. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos santos. Uma oração que a gente pode aprender, né, e repetir todos os dias para agradecer que Jesus ficou na hóstia santa, para demonstrar que nós o amamos, que acreditamos nele, né, e que desejamos recebê-lo, né, também na comunhão quando for possível. Depois vem a sexta-feira, que Jesus é condenado à morte, é pregado numa cruz, e por asfixia, porque chega uma hora que a pessoa já não consegue respirar, o crucificado, ele morre. Depois de ter sido flagelado, de ter sido coroado de espinhos, de ter sofrido tanto, ter sido desprezado, né? Gozaram dele, fizeram bullying com Nosso Senhor, cuspiram na cara dele, disseram mentiras, né, que ele não tinha falado, chamaram de mentiroso, o ofenderam de todas as formas. E tudo isso nos lembra quanto Deus nos ama, porque ele sofreu tudo isso por nós, por mim e por você. Por isso o símbolo do cristão é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o sinal da cruz. Porque a cruz nos recorda, quando nós olhamos para um crucifixo, né, o amor de Deus por nós. E daí vem o desejo de retribuir a esse amor.
Depois temos a vigília pascal no sábado à noite, que nós já celebramos a ressurreição, de um modo antecipado. E, por fim, o domingo da ressurreição, que é a festa mais importante do cristianismo, que é o dia da ressurreição de Cristo. Ressurreição que é a certeza da divindade de nosso Senhor, que Jesus é Deus. Ele venceu a morte, ele venceu o demônio, ele venceu o pecado, morrendo na cruz. E nos abriu as portas do céu. E por isso participar da missa aos domingos é um dever desde o início do cristianismo, e uma honra, poder participar desse acontecimento que se renova na missa, a obra da salvação, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, e nós podemos receber nosso Senhor, mesmo Jesus que morreu e ressuscitou na hóstia santa. E por isso renovamos também essa disposição de, ao longo do ano, ir sempre à missa dominical. E como agora não é possível, talvez pela televisão, sim, que dá para participar e assistir à missa e vivê-la, no site do Opus Dei, se você for lá, tem 6 conselhos para assistir à missa pela televisão, pela internet. Então, recorda não ficar de pijama, levantar na hora do Evangelho, se ajoelhar na hora da consagração, viver a missa como se nós estivéssemos na igreja. Para terminar, eu queria te fazer uma pergunta. O que você pode fazer nesses dias para agradecer o amor de Deus, para ser um bom filho de Deus, para retribuir tudo aquilo que Jesus sofreu por nós? O que nós podemos fazer? É bom que nos perguntemos e que façamos algum propósito. E eu queria te sugerir uma coisa, também aplico a mim mesmo, que é não reclamar. Difícil, nessa época, a gente não reclamar, porque estamos fechados em casa e não dá para sair, e tem tantas limitações, para encontrar os amigos, para jogar bola, mas não vou reclamar. Quando pensar em reclamar, vou olhar para a cruz, vou pensar em Jesus crucificado, e vou dizer: Senhor, eu te ofereço esse sacrifício. Você se sacrificou por mim, pois eu também vou me sacrificar por você, e vou sorrir, e vou ter paciência, ter carinho com os outros, não vou ficar bravo à toa. Quer dizer, viver nesses dias desse modo. Tem uma historinha que eu escutei uma vez que é muito bonita. Uma menina pequena tinha assistido uma palestra onde o padre tinha falado da virtude da fortaleza. E, em concreto, ele sugeria lá para as meninas: olha, procura não chorar por qualquer coisa, procura ser forte, aguentar a dor, sem reclamar, sem chorar. E a menina falou assim: poxa, eu vou melhorar nisso, porque eu choro muito. E contou para a mãe, quando chegou em casa, o seu propósito. Passou um dia, a mãe entra na cozinha e vê a menina que estava lá preparando um sanduíche e tinha, sem querer, cortado o dedo com a faca. E ela estava olhando para o dedo e dizendo: eu não vou chorar, eu não vou chorar. E não chorou, foi forte. Em outra situação teria gritado e feito todo um escarcéu e chorado muito, mas ela ofereceu esse sacrifício para Deus. Então vamos procurar fazer o mesmo nesses próximos dias, que a sua mãe não tenha nada para reclamar de você, porque você vai ajudar, porque você vai obedecer, porque você vai deixar o quarto em ordem, porque você vai conversar com os outros, não vai ficar fechado lá só no seu joguinho, no seu celular, nas suas coisas. E assim você vai viver bem a Semana Santa. Termino me dirigindo a Nossa Senhora, Maria, que foi quem mais amou Jesus aqui na terra e quem soube demonstrar mais amor através da cruz, abraçando a sua cruz, porque Nossa Senhora acompanhou Jesus até o Monte Calvário, onde ele foi crucificado. Estava lá em pé, ao lado da cruz,
consolando o seu filho, demonstrando o seu amor, ainda que sofresse muito, ela foi fiel. Então vamos pedir à nossa Mãe do Céu, a Nossa Senhora, que também nos ajude nesses dias a ser fortes e a estar muito perto de Jesus, agradecidos por todo o amor que Ele demonstrou por nós.